Nas listas de melhores séries de todos os tempos, não faltam aquelas produções da massa, como Game of Thrones, Lost ou Breaking Bad, e também aquelas mais cult, tipo Mad Men, The Wire ou Twin Peaks, que tinha todas aquelas bizarrices do David Lynch, né? Pode até gerar controvérsia, mas eu acho que dá pra cravar que nenhum final de série causou tamanho rebuliço no público quanto de Sopranos, que fez muita gente matutar por um bom tempo e ainda assim nunca ter encontrado respostas para o que rolou no último episódio. Sopranos foi criado por David Chase e teve 6 temporadas, que foram exibidas nos Estados Unidos pelo canal HBO entre 1999 e 2007. A produção, que era protagonizada pelo saudoso James Gandolfini, acompanhava a rotina da gloriosa família Sopranos, que de normal não tinha nada, né? Principalmente por um pequeno detalhe aí. O patriarca da família, o nosso Tony Soprano, era só o chefe da máfia da cidade de Nova Jersey. Mas se engana quem pensa que Sopranos era uma série comum de máfia. Tony Soprano era um daqueles anti-heróis modernos, que fez escola e desconstruiu todos os estereótipos do gangster, sendo um tiozão que levanta de roupão para ir pegar o jornal e que fazia consultas com a psicóloga para lidar com as loucuras da cabeça. E foi justamente essa quebra de estereótipos que levou o nível de Sopranos, com grandes construções de personagens e sacadas geniais nos seus episódios. Além de ter conquistado 5 Globos de Ouro e uma cacetada de 21 Emmys, a série chegou a ser responsável pela maior audiência da história da HBO, recorde que só foi quebrado recentemente por Game of Thrones, que aí não tinha como competir mesmo, né? Sopranos foi destaque na chamada Era de Ouro da televisão americana, com produções de grande qualidade. Foi pioneira em vários sentidos e é uma daquelas séries que servem de referência até hoje. Sabe o último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo? Pois é, foi inspirado no final de Sopranos. E depois dessa informação aleatória, vamos finalmente entender porque Sopranos tem, na minha opinião, e na de muita gente por aí, o melhor final de uma série de todos os tempos. Muito prazer, meu nome é Renan Santos e sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. Eu faço parte daquela turma que não liga muito pra spoiler. Então confesso que quando eu assisti Sopranos a primeira vez, muito tempo depois que a série acabou, eu já sabia do final, das teorias e das polêmicas todas em cima dele. Mas na época imagina só, a galera toda reunida para acompanhar o final de uma das melhores séries de todos os tempos e de repente, na última cena, Tony Soprano levanta a cabeça, tela preta, os créditos sobem e fim. Foi final xoxo? Frustração? Bom, acredite ou não, naquela época, teve até gente ligando pra HBO depois do episódio, reclamando que o canal cortou o final antes de acabar. Mas antes de contar o que rolou pra valer, primeiro vamos relembrar um pouco. O tal episódio, intitulado Made in America, se encaminhava para um desfecho bem convencional, com tudo caminhando a favor da família Soprano. Tony parece finalmente ter derrotado a máfia rival, Phil é assassinado, Tony visita o tio Júnior no asilo numa daquelas cenas bem emocionantes, e ele finalmente vai se reunir com a família num restaurante. Tony entra no restaurante, para e olha para alguém ou para alguma coisa com cara de paisagem. A câmera corta para ele já sentado numa mesa, num plano aberto, mostrando alguns quadros no fundo. A edição então faz um jogo meio diferentão, mostrando várias vezes Tony olhando para a porta sempre que toca o sininho e alguém entra no restaurante, e mostrando quem entra. Tony seleciona a música Don't Stop Believing do Journey e Carmela finalmente chega. Eles conversam algo aparentemente sem importância. A câmera corta novamente para a porta e mostra um cara aleatório que entra antes do AJ. A câmera destaca no balcão o cara aleatório que acabou de entrar. Corta para fora do restaurante e mostra a Meadow dando um show de barbeirice para estacionar. O cara aleatório é destacado mais uma vez. A família volta a conversar coisas aparentemente sem importância. Meadow continua sem saber estacionar. O cara aleatório se levanta e vai até o banheiro. A câmera corta e mostra 2 rapazes negros aleatórios que entram no restaurante. Depois de séculos, Meadow finalmente estaciona. A música chega ao refrão, Meadow corre pro restaurante, ouvimos o sininho da porta, Tony olha pra lá e tela preta por 10 segundos. A música corta, os créditos aparecem e fim. Quer dizer que esse é o grande final genial? Tá, então vamos lá. Eu acredito que um bom final tem sempre que trazer algo inovador. Ao mesmo tempo eu detesto final aberto. Dependendo da proposta, a sensação é de frustração com a ideia de que o público tem que imaginar o que aconteceu. Eu paro pra ver uma história e eu quero ver essa história até o final.
Não cabe ao público ficar imaginando o que rolou. Parece até um gesto de preguiça do diretor ou do roteirista com a desculpa de fazer alguma coisa diferentona. Mas aí é que tá o pulo do gato de Sopranos. O David Chase, que escreveu e dirigiu esse episódio, pensou fora da caixa, com uma cena final nem um pouco mastigada, mas que não tem um final aberto. Apesar de complexo, todas as respostas para o que aconteceu nesse final de Sopranos está na própria temporada, no próprio episódio e na própria cena final, através dos detalhes. A última cena, aliás, foi de um planejamento de detalhes assim espetacular, o que dá para falar que Chase é um gênio. Mas fica aí a grande pergunta, que gera debate e teimosia até hoje. Afinal, o que rolou com Tony Soprano? Bom, meus amigos, a verdade é dura e cruel, mas o Tony Soprano morreu. E nessa mesma cena final aí. Aliás, é curioso como a cena indicou exatamente isso sem precisar expor nada. Vamos descobrir por quê. Na primeira parte da última temporada, quando o Tony está em coma no hospital, ele tem um tipo de sonho chegando até uma mansão iluminada, que representa uma espécie de limite entre a vida e a morte para ele. Dentro da mansão, Tony vê a mãe dele e demonstra interesse de entrar lá. Mas a ideia que fica é a de que se ele entrar na mansão, no mesmo instante ele morre na vida real. Por isso mesmo, Tony está segurando uma maleta e precisa entregar essa maleta pro primo dele, que está ali na porta da mansão. Mas por algum motivo ele não consegue entregar a maleta. E é justamente nesse momento que o Tony desperta do coma e continua vivo. Repare então que na última cena do último episódio, quando o Tony entra no restaurante e depois aparece sentado numa mesa num plano aberto, um dos quadros ao fundo é muito semelhante à mansão iluminada que aparece no sonho. Seria isso um simbolismo que indicava que o Tony estava próximo da morte? Existe uma teoria, aliás, de que o Tony, no momento que entra no restaurante, já estaria morto. É por isso que ele para, olha meio estranho para alguma coisa, e logo depois a câmera corta num plano aberto para ele sentado na mesa, como se estivesse olhando para ele mesmo. Não dá para falar se isso faz parte de uma dica da morte do Tony ou não, mas é no mínimo curioso como Tony realmente para e olha com cara de paisagem para alguma coisa na abertura dessa cena. Mas e aí, afinal, se o Tony morreu, quem matou ele e como ele morreu? Essa é uma das coisas que, na minha opinião, parece mais óbvia nessa última cena, mas também uma das sacadas das mais inteligentes do David Chase. Acontece que toda, ou quase toda a cena no restaurante é vista pela perspectiva do Tony. Isso fica claro quando Chase faz questão de mostrar que sempre quando entra alguém no restaurante, o Tony levanta a cabeça, olha e a câmera mostra aquilo que ele vê, ou seja, a pessoa entrando, inclusive algumas aleatórias. Mas por que isso? Já eu explico, mas vamos falar primeiro de quem matou o Tony. Uma das pessoas que entra no restaurante, o cara aleatório, é mostrado com destaque 3 vezes durante essa cena, inclusive quando ele sai para ir ao banheiro. E pode acreditar, isso aí não é à toa. Esse cara apareceu na série pela primeira vez, e justamente por isso foi creditado nesse último episódio como Homem da Jaqueta Members Only. Essa é uma marca de jaqueta tradicional usada pelos mafiosos na série. Mais uma vez, isso não é coincidência. O primeiro episódio da última temporada é intitulado justamente Members Only e foca no personagem Eugene, um dos homens da máfia, que sempre usa essa marca de jaqueta e chega a ser zoado por outros personagens por isso. No episódio, antes de cometer suicídio depois de um conflito com Tony Soprano, Eugene mata um homem gordo com um tiro na cabeça num restaurante. O nome do homem? Ted Spiradox, de iniciais TS, as mesmas de Tony Soprano. Coincidência? A segunda evidência da morte do Tony está relacionada à própria morte do Phil, que é assassinado com um tiro na cabeça diante da esposa. O detalhe curioso é que logo após o Phil levar o tiro e o pneu do carro da esposa passar sobre a cabeça dele, a câmera corta para um grupo de jovens negros que olham espantados para a cena. Lembram dos 2 jovens negros que entram no restaurante na última cena e a câmera faz questão de mostrar? Pois é, não seria uma pista de que jovens negros também presenciaram o assassinato de Tony? É aí que chegamos finalmente nos detalhes da morte do Tony. Repare que há um momento na última cena que o homem da jaqueta Members Only sai pro banheiro e a câmera faz questão de acompanhá-lo. A teoria diz que é nesse momento que o cara vai ao banheiro para pegar uma arma que estava escondida lá, ou apenas para se posicionar e esperar o momento certo para atirar no Tony. Essa seria uma referência clara a uma cena famosa de O Poderoso Chefão, filme que serviu como base para muita coisa em Sopranos, e que é citado aliás como um dos longas favoritos do Tony. Na cena de O Poderoso Chefão, Michael Corleone mata 2 homens responsáveis pelo atentado ao seu pai num restaurante, depois de sair para pegar uma arma que estava escondida no banheiro. Agora, finalmente, vamos explicar o motivo da última cena ter sido mostrada pelo ponto de vista do Tony. Algumas vezes a série discutiu que no momento que você morre ou leva um tiro, não ouve e nem escuta nada. Tem um episódio da última temporada, aliás, que Tony e o cunhado Bob estão dentro de um barco numa casa do lago e eles conversam sobre a vida. Num desses momentos, Bob faz um comentário meio despretensioso sobre a forma que você morre.
Segundo a minha estatística, 80% das vezes se acaba atrás das grades como o Johnny Sack. Ou na mesa do legista no Cozzarelli. Nem diga isso. No nosso ramo de trabalho há sempre o risco. Provavelmente nem sabemos quando acontece. Pergunte a um dos seus amigos na cova. Olha pra gente. Que papo mórbido. Numa cena clássica da série, Silvio tá jantando com um amigo no restaurante quando um homem armado aparece e atira contra o amigo dele, espirrando sangue na mesa. O detalhe é que a cena fica sem som por alguns segundos e leva algum tempo até o Silvio finalmente se dar conta do que aconteceu, com sangue no rosto dele. Esse seria mais um indicativo da morte do Tony no último episódio. No momento em que se ouve o sininho da porta pela última vez e ele ergue a cabeça, ao invés da câmera mostrar novamente o que ele vê, a tela fica preta e sem áudio por cerca de 10 segundos, sendo esse o momento em que ele leva o tiro. E por isso não ouve e não se vê mais nada. Daí a decisão genial do Chase de colocar a cena pela perspectiva do Tony, indicando o que aconteceu sem precisar tornar o final expositivo. E vamos combinar que Soprano foi uma série diferenciada, genial, e não podia terminar com um final tão convencional assim, só com a família comendo rosquinha de cebola no restaurante. Isso sem falar que o Tony colecionava inimigos, então gente interessada na morte dele não faltava, né? Os mandantes do assassinato podem ter sido a esposa do Phil por vingança, a máfia rival, a esposa do Eugene. A lista é grande e o Tony estava num momento bem vulnerável ali. Muita gente ainda contesta essa teoria de que o Tony morreu. O David Chase já chegou a se contradizer a respeito disso e prefere não entrar em detalhes sobre o que aconteceu no final da série. Só que, recentemente, ao ser entrevistado para um livro sobre a série, o The Sopranos Sections, lançado no ano passado, Chase acabou deixando escapar e se referiu à última cena de Sopranos como a cena da morte, o que parece colocar um ponto final nessa discussão, né? Sopranos tem um estilo chamado character driven, focado no desenvolvimento e nos conflitos internos dos personagens. Isso geralmente faz com que a narrativa se torne um pouco chata em alguns momentos. E é isso que ainda me impede de considerar a série a melhor que eu já vi até hoje, mas é apenas uma questão de gosto. Num vídeo futuro, aliás, eu posso até fazer um ranking daquelas que eu considero as melhores. Mas de qualquer forma, Sopranos é uma referência pra mim, e não dá pra negar a importância e a genialidade da série em outros tantos momentos, incluindo esse final, que eu vou te falar, dificilmente vai ser superado.